Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. Estamos falando sobre as 7 taças. As 7 taças cujo conteúdo, a ira de Deus, os últimos flagelos, as últimas pragas da ira de Deus, cujas taças estão nas mãos de 7 anjos, isto é, eu estou dizendo no presente, o apóstolo João viu lá no passado fatos que acontecerão no tempo do fim. Nós estamos analisando a primeira taça. Conforme já aprendemos, o alvo da primeira taça será os adoradores da besta. Estes serão atingidos de maneira direta por esta praga, pois quando este anjo derramar sobre a terra o conteúdo de sua taça, aparecerão nos corpos dos adoradores da besta tumores malignos. Seus corpos serão tomados de tumores cancerosos. Olha, quando se fala em adoradores da besta, as pessoas, algumas perguntam, mas vai acontecer isso? Será que homens, pessoas inteligentes irão adorar um homem? Bem, se você está admirado com este fato, é bom lembrar, é bom ler Apocalipse 13. Você descobre ali que não só este homem, mas o diabo será adorado também. Apocalipse 13 descreve quando João, que dentro do cenário profético alusivo à besta, o anticristo, ele descreveu em detalhes. E, visto que o dragão, o diabo, vai dar o seu trono, poder e autoridade ao anticristo, o anticristo fará proezas no campo administrativo, isto é, no campo político, econômico e também no que tange a sinais miraculosos. E na realidade, o que o homem, o que a maioria procura é sucesso na vida, é prosperidade financeira, conforto econômico. E quando isso acontecer, os homens irão, conforme diz Apocalipse 13,
toda a terra seguirá a besta, seguirá o anticristo. E como aqueles eleitores famosos em tempo de eleição, famosos não, fanáticos, em relação ao seu candidato, à sua ideologia, irão exclamar: quem é semelhante a este homem? Quem poderá se opor a este homem? Olha, e como se isso não fosse o suficiente, sabe? Agora você vai ficar admirado. Sabe quem vai estimular, fazer as multidões aplaudir o anticristo? É o mundo religioso. Não estou dizendo a igreja, não. O cristianismo nominal. Porque você sabe que a igreja, no seu sentido essência, ela se transformou em denominações logo no século IV. E sabe por quê que ela se transformou, a princípio, numa denominação? Porque ela fez aliança com o governo imperial. Ela fez aliança com o Império Romano. E aquela igreja, aquela fundada por Jesus, que viveu, prismou pela santidade, pela pureza doutrinária, na era apostólica, isto é, no primeiro século, nos primeiros 100 anos, e até no segundo século, depois de sofrer as perseguições do império, perseguições atrozes. Aí então, no quarto século, ela fez aliança com o imperador, o imperador da época, Constantino, na sua estratégia política, ele acabou conquistando o apoio, fazendo aliança, levando a igreja a fazer aliança com o império. Passa o império de Constantino, sobe ao poder Teodósio. E agora, Teodósio, por força de decreto, fez da igreja a igreja oficial, isto é, aliás, ele fez aliança com o imperador. E Teodósio, então, decretou: o império não vai mais perseguir os cristãos que de cristãos nessa época já tinha pouca coisa. E aí, então, a igreja antes perseguida se tornou a igreja oficial do império. Se nós tivéssemos tempos para analisar a história, você vai ver que dali para cá, os chamados cristãos
adoram o poder, adoram estar na sombra de poderes políticos. Mussolini, Hitler, que são tão criticados, hoje na realidade foram líderes que foram protótipos do anticristo. E por incrível que pareça, a igreja, a história mostra que a igreja estava indiretamente em aliança com esses carrascos. E, enfim, isso continuará acontecendo. Por isso, o Apocalipse, ele vai falar, ele só fala em igreja, na primeira parte. Lembre que João recebeu aquela ordem: escreve as coisas que viste, isto é, a visão, as coisas que são. Aí vem as cartas, e as que depois destas irão acontecer. Dentro deste bloco, última parte, as coisas, depois destas, as coisas que irão acontecer. Não se fala mais, não aparece o termo igreja, aquela igreja que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta palavra prevalecerá. Mas a igreja nominal, o cristianismo nominal, assessorado pela segunda besta que se levantará da terra, vai sim adorar a besta. Ah, mas o juízo de Deus será forte, será assustador contra os adoradores da besta. Olha, segue com a gente, ouvindo e aprendendo sobre o tempo do fim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.